Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui na nossa programação da TVI News com o Politize Liz, que agora está passando por uma reforma. Está passando para uma reforma que transforma, não muita diferença, mas o politiza com elas. Então quero desejar a todos um excelente dia, uma excelente sexta-feira, já com cheirinho de final de semana. E a gente começa esse programa falando dessa reforma. O Politiza Liz, que nasceu com o intuito de levar a educação política através de informação, através de políticas que possa movimentar a tua opinião pública e não só a sua opinião pública, mas como movimentar o seu dia a dia, a sua consciência crítica. E pensando nisso, a gente tem reformado o programa para trazer mais dinamismo, mais informação que possa levar você a transformações, a consciência crítica e fazer a diferença na sua sociedade, né? Aqui a gente faz política, não política partidária, mas política com propósito, política com educação e, sobretudo, com ação afirmativa. E para isso, eu estou aqui com a minha companheira de bancada, Larissa Araújo. Bom dia, casca de bala! Bom dia, bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindas, como o Liz mesmo falou aqui. Vocês sempre, a cada edição, a gente prepara um programa especial. E agora, de cara nova, mas ao mesmo tempo, né, Liz? Sempre com aquele viés político, né, informativo. Como você mesmo disse, política de qualidade, informação de qualidade, que traz para você debates importantes e atuais. Essa semana, não diferente, na verdade, nós tivemos aí 3 importantes destaques para serem debatidos e a gente vai discutir hoje até com um especialista que já está aqui com a gente, na verdade? É isso, e esse especialista é um especialista de ponta. Nosso querido professor, advogado, doutorando, Geraldo Calazans está aqui. Gente, um homem, ele gosta de opinar e tem a opinião boa, sobretudo em vários assuntos, não é isso? Então vamos falar com Geraldo Calazans. Bom dia, meu querido, seja muito bem-vindo aqui no Política com Elas. Bom dia, Liz, bom dia, minha amiga Larissa, bom dia a todos os amigos da TVI. É um privilégio estar aqui com você, Liz. Você sabe a amizade, o carinho, o afeto, a admiração que eu tenho por você. Eu não poderia jamais recusar um convite desse para a gente estar aqui, ainda mais batendo um papo bastante interessante, né? Parabenizo a Liz Daily, parabenizo a Larissa também por esse programa. E eu acho sempre assim, o que é bom tem que ser cultivado, tem que ser preservado, tem que ser ampliado. Então que realmente essa reformulação que está passando, que fique por muitos e muitos anos, porque se faz extremamente necessário. Temos que ter pessoas que tenham opiniões, pessoas íntegras, honestas, que falem aquilo que pensa, e não é apenas falar o que pensa, é colocar em prática também o que pensa, porque não adianta você falar uma coisa, mas fazer outra. E vocês duas, a gente já tem percebido muito, tanto no cenário político, no cenário social, no cenário jurídico e acadêmico, aquilo que pensa, vocês pregam, e continue fazendo esse trabalho sério, expondo a opinião e realmente o que pensa, porque a liberdade de expressão é essencial, e saibam que vocês têm em mim um aliado, um amigo, para que esse programa possa crescer cada vez mais. A gente que agradece, né, Lari? Liz, ele, pegando o gancho aqui, ele falou, né, da importância de ter pessoas que falam o que pensam e da responsabilidade daquilo que falam e que pensam.
E essa semana a gente teve, aliás, tem 2 semanas que a gente está nesse debate sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais, do que eles falam, do que eles pensam, do que eles divulgam. Não é verdade? Exatamente. A gente vai falar nesse programa e foi um dos motivos que a gente convidou o professor, doutor Geraldo Calazans, sobre as BET. As BETs, elas nasceram no governo de Michel Temer e depois foi ganhando envergadura aí com os jogos, com o futebol e com diversas apostas, e isso também foi dimensionado com as redes sociais e o papel dos influencers digitais que passaram a fazer propaganda, fazer marketing, promover esses jogos. E hoje a gente vai conversar aqui com o professor Geraldo Calazans, que não só tem endividado diversas famílias, mas também está se tornando um problema de saúde pública. Professor Geraldo, as BETs está aí, né? Hoje ela já é publicizada, ela já já existe diversas propagandas, tanto nos meios de comunicação tradicionais como nas redes sociais. E recentemente você estava palestrando num evento jurídico e falou, sobre a responsabilidade desses influência digital que promovem também a utilização desses jogos. Como é a responsabilização desses influencers divulgando essas BET que tem trazido aí o endividamento de diversas famílias brasileiras, bem como problemas já de enfrentamentos na saúde mental da população brasileira? Pois é, Liz, o que eu acho interessante houve a regulamentação dessas BETs no Brasil, só para o pessoal que está de casa, que está nos assistindo ou vai nos assistir posteriormente entender. Quando a gente fala das BETs, nós estamos falando daquelas empresas responsáveis por aqueles jogos de aposta esportiva. Hoje em dia já era uma febre quando regulamentou, quando o próprio Congresso Nacional disciplinou, então aí Ave Maria de febre virou que hoje em dia praticamente todo mundo tem no aplicativo no celular essa BET e joga, né? Essas BETs, é bom deixar claro, elas não são a mesma coisa daquele jogo do tigrinho, jogo disso, daquilo, não. As BETs se relacionam às apostas esportivas, que são regulamentadas pelo Congresso Nacional. Tanto que quando a Virgínia foi ser ouvida lá na CPI das BETs, ela, inclusive, deixou claro e falou, olha, eu estou fazendo a publicidade mais porque vocês regulamentaram. Então, se vocês aprovaram a lei e regulamentaram, qual é a legalidade que eu estou cometendo, né? E foi bom para os senadores ouvirem isso, porque ela falou, vocês que fizeram, então eu estou fazendo apenas a publicidade. Porque realmente a gente tem que ter não só a preocupação jurídica, mas também a preocupação social, como Liz dele pontuou muito bem, isto é, os efeitos que já estão sendo causados na nossa população em relação a essas BETs. E quando a gente fala de responsabilização jurídica, a gente tem que bifurcar, tem que dividir entre a responsabilização civil e a responsabilização criminal, você sabe muito bem, Liz. Então, no âmbito civil, a jurisprudência, isto é, os tribunais têm entendido, têm dado decisões quanto à responsabilização pessoal do digital influencer. Nessa palestra que você mencionou, inclusive eu tive trouxe 2 casos emblemáticos envolvendo a própria Virgínia e envolvendo o Carlinhos Maia, né? Que também vai ser ouvido. Que também vai ser ouvido. E aí o que é que aconteceu? A Virgínia não foi necessariamente envolvendo o BET, mas a Virgínia ela foi condenada por uma linha de óculos que uma empresa produziu, fabricou. E aí Virgínia fez toda a publicidade, fez tudo e realmente houve o retorno esperado, que em cerca de 30 minutos, Larissa, todo o lote foi vendido. Quando Virgínia colocou no Instagram dela, fazendo a publicidade, em 30 minutos, sabe que todos os óculos da fabricante foram vendidos. Mas teve uma consumidora que ela comprou e não recebeu. Aí acionou tanto a fabricante quanto Virgínia.
E Virgínia, na sua defesa, alegou: olha, eu fui apenas a digital influencer, eu fiz apenas a divulgação, não tenho nada a ver com isso. Só que a gente entra naquela discussão da distinção entre o mero garoto propaganda que se limita a emprestar sua imagem, do digital influencer. Que o digital influencer ele faz um papel de persuadir, de influenciar e consegue influenciar. É isso, né, Geraldo? Deixa a gente discutir aqui com você a respeito justamente do que você está dizendo, né? A partir do momento que você influencia pessoas a comprarem aquele produto, você se torna corresponsável daquela influência, né? Ou seja, a Virgínia, ela influencia diversas pessoas a comprar diversos produtos, que hoje a maioria dos produtos que ela compra, que ela vende nas suas redes sociais, leva a tua marca. Mas a partir do momento, né, que você pega uma rede social e influencia a pessoa a comprar aquele determinado produto, você se torna responsável por isso, né? E muitos dos senadores ali na CPI disseram, bom, tá tudo legalizado, mas você já parou para pensar que a sua influência não está sendo tão benéfica assim? Nós estamos colhendo muitos malefícios na sociedade, né? Uma das senadoras perguntou, não, você tem esse lucro todo aí, que ela falou que a empresa dela é milionária, que ela tem um faturamento de 700 e tantos milhões ali, né? Então, ela não precisaria tanto estar vendendo bets, já que o malefício tem sido enorme, né? Falta regulamentação. Com certeza, eu não tenho dúvida disso, que essa regulamentação existente ela foi precária, porque como você frisou muito bem, quando o digital influencer ele não se limita a emprestar sua imagem, mas também buscar influenciar para que as pessoas comprem ou contratem determinado serviço, e é nessa linha que as decisões vêm caminhando, de entender pela chamada responsabilização solidária, tanto do digital influencer como da empresa responsável. E nesse exemplo que Virgínia foi condenada, ela não se limitava a divulgar, ela inclusive falava da minha linha de produção, mas quando entrou na justiça falou, não, aí foi só meu papel de digital influencer. E quando a gente pega nas bets, é a mesma coisa. As pessoas acabam jogando, viciando e tudo mais em razão do papel do digital influencer. Porque se houvesse, Liz e Larissa, apenas as bets, mas não todo esse potencial dessa publicidade, notadamente com digitais influencers, creio eu, né? Aqui eu vou com achismo, porque eu confesso, mas imagino que não haveria, Larissa, tamanho vício como a população tá. E as empresas, as bets, elas contratam os digitais influencers exatamente por causa disso, porque sabem que usando o digital influencer vai haver com certeza a participação ostensiva da população brasileira. Larissa, inclusive, tem muitas famílias que tem um rendimento de um salário mínimo, Larissa. Eu ia falar justamente sobre isso. A fala de uma das senadoras na CPI, em relação à Virgínia, né, quando questionou ela, falou o seguinte, olha, tudo bem, você fala do seu faturamento de 700 milhões e milhões e trilhões, ela falando, sim, né, e que essa fortuna não era só proveniente dessas plataformas, né, mas também de outras empresas, inclusive físicas que você tem. Mas você tem noção de que pessoas estão destruindo o seu pequeno patrimônio, pessoas estão se destruindo, né, porque entram em depressão, literalmente, acabam desencadeando diversos transtornos, e isso é um problema, e aí ela responde, né, de uma forma bem emblemática, que este problema não é dela, este problema é seu. Ah, mas as pessoas estão pedindo socorro a você, na sua rede social, você que é senadora, você que tem que fazer alguma coisa, eu não. Eu sou apenas influencer. Então, a partir do momento em que você está ali falando para alguém com influência, quem é o público para quem você comunica, né? E aí a gente faz um traçado. A Virgínia, ela não fala para um público semelhante a ela. Ela fala para um público completamente diferente do dela. Exatamente. Então, assim, ela não fala para pessoas milionárias, para pessoas bilionárias. A linguagem que ela utiliza é uma linguagem para as pessoas de classe menor, de poder econômico muito inferior. Então, a gente começa a avaliar isso e traçando a responsabilidade daquele profissional. Eu assisti também um debate entre um publicitário e uma psicóloga, e o publicitário falava bem assim, não, para mim hoje Virgínia é a maior marqueteira do país. E ela dizia, não, existe uma grande diferença entre você trabalhar com marketing e publicidade e você manipular o poder econômico.
de alguém, principalmente desse alguém que tem ali as suas economias todas fragilizadas, porque como o Liz dele mesmo falou, é um salário mínimo para você comer, para você se vestir, para você se educar, trabalhar e ter o seu lazer. Ainda tá E ainda gastando ter que dinheiro no investir, tigrinho. exatamente, investir. E aí, Calazans falou, Liz dele, né? Esse debate é em torno de uma situação específica, mas que abre o debate para outras questões também. Porque ele citou aqui a questão da venda dos óculos, né? E não só com Virgínia, mas diversos influenciadores já divulgaram produtos e esses produtos nunca chegaram Exatamente. na casa dos E consumidores. fora o dano que causa ao consumidor. E as pessoas tiveram que ir para a justiça porque a empresa não se responsabilizava, o influenciador também não, as pessoas pagaram, não receberam seus produtos e aí tem que acionar a justiça, né, para saber como é que vai se resolver isso. Então, assim, eu também acredito que falta uma regulamentação mais efetiva, né? Talvez agora os poderes estejam mais atentos, principalmente o político, Sim. porque se a gente regulamentar aquilo ali, vai gerar impostos, né? E o bolo vai ser fatiado e todo mundo vai ganhar. Sim. Vamos ser claros na linguagem, né? Então, é importante que não se preocupe apenas com essa parte, mas que se preocupe também com a questão que vai afetar o sistema público, que é a saúde mental das pessoas, que já não está ali em dias, né? Mas vamos mudar o rumo da prosa, mas praticamente a gente falando de falta de regulamentações e que cria novas situações aí, vamos dizer, curiosas, né? Eu não sei se vocês ouviram falar. Eu vou pedir para Cássio colocar aí as imagens que o Brasil tornou a fábrica de espiões russos. Ô, Cássio, coloca aí, gente. Olha, eu vou explicar aqui para Geraldo, para Larissa e para todos vocês que estão nos assistindo. Gente, o Brasil, ele é um país muito aberto. A gente não precisa de visto. Tirar um passaporte no Brasil não é algo tão complicado, apesar que é na Polícia Federal e que tem, de certa forma, hoje, muito mais critérios, né? Muito mais buscas para certificar e tirar aquele passaporte. Mas o fato do Brasil, Geraldo e Larissa, ser um país que tem muitos países que não necessitam de um visto, apenas do passaporte, o que acontece? Os russos, né, que tem uma tradição de espiões, né, a serviço de Vladimir Putin, vieram para o Brasil, assumiram uma nova identidade, né? Aqui eles tiram uma nova identidade, constitui família, entra em academia de forró, tem namoradas brasileiras e tudo, e depois que eles ganham esse banho de brasilidade, eles saem aí com seus passaportes viajando pelo mundo, porque chegar como russo é uma coisa, chegar como brasileiro, todo mundo abre as portas, tudo. E aí o jornal The New York Times divulgou que nós tornamos um grande fabricante de espiões russos, né? Estamos lavando, exportando espiões russos para o Brasil todo. E o que foi falado aí essa semana, né, por essa fábrica de espiões russos que anda andando aí pelo Brasil, é que a falta também de uma regulamentação, né, mais, vamos dizer, mais precisa, com mais critério, tem facilitado aí para os russos, né, fabricarem aí os seus espiões e eles terem livre trânsito, onde o Brasil não necessita de visto aí com esses novos passaportes. E aí, Geraldinho? É bastante preocupante, porque qual é a ideia dessa liberdade, né, como você falou muito bem, de visto, dos estrangeiros virem para o Brasil? O argumento, o fundamento é que isso propicia e aumenta o turismo, né? O Brasil é um país com potencial turístico enorme. Nós temos realmente um litoral muito lindo, principalmente aqui no Nordeste e tudo mais. Então aí argumentam o seguinte, argumentam que, olha, vamos possibilitar que os estrangeiros venham para o Brasil, que facilitemos essa entrada, sob o pretexto de que, com a vinda dos estrangeiros, o potencial turístico ele vai cada vez mais aumentar, consequentemente ganha iniciativa privada, hotéis, restaurantes e tudo mais, e também ganha o próprio poder público com arrecadação em razão dos produtos e serviços adquiridos e contratados aqui no país. Agora, por outro lado, temos esse problema
Entra quem quiser, entra terroristas se escondendo, entram grandes traficantes, não é, que vêm para o Brasil e aí constroem mansões e começam a viver. Quando você menos espera, é um vizinho que tá lá e quando nem tem nem ideia quem seja o cara, é traficante. É um cara, espião. É um espião, é estelionatário. russo. Então tem isso, e é o que a gente bate sempre na tecla, como você frisou, Liz, a regulamentação. Tudo tem que ser regulamentado de maneira correta e de maneira clara. Tudo bem, oportunizar que os estrangeiros venham para o Brasil, ainda mais para potencializar o turismo, beleza, mas, poxa, mas será que tem que ser tão livre assim? Será que somente o Brasil, vamos dizer assim, está certo e todos estão errados quando buscam regulamentar e talvez até endurecer um pouco mais as regras? E essa pesquisa prévia é feita dessa pessoa que está vindo, o histórico realmente analisado, muito embora, como você muito bem frisou, Liz, é a Polícia Federal que faz essa análise, mas alguma coisa de errado não está certa. De errado não está certo. Então, realmente tem que endurecer, tem que ver onde está errando para buscar melhorar. Olha, e teve um desses espiões russo que ele veio para o Brasil, criou-se uma nova identidade brasileira, né? Aqui ele constituiu família, namoradas, aquela coisa toda. Ele fez ciência política e depois conseguiu um mestrado numa universidade americana. E lá ele não tinha muito nem a proximidade com os pesquisadores brasileiros, né? Se ele é brasileiro, parte do pressuposto que ele ia se enturmar com os pesquisadores brasileiros. Não. Ele se enturmou com outros professores e conseguiu, o professor indicou ele para uma vaga no Tribunal de Haia, onde a Rússia, nesse período, estava sendo processada por sequestro de crianças ucranianas. Você imagina que ele veio aqui, lavou a identidade, Larissa, conseguiu ir para a universidade com a identidade brasileira. De lá, ele conseguiu que o professor indicasse para uma vaga de estágio no Tribunal de Haia, onde Vladimir Putin está sendo processado por sequestro de crianças ucranianas e outros crimes de guerra. Para você ver que a lavanderia de identidade brasileira está funcionando. E eu acredito que isso aí abre até para pautas de outras discussões também, né? A segurança de dados. Tanto dados pessoais como dados financeiros ali mesmo dos brasileiros aqui. Essa semana foi divulgada ali uma estimativa que os bancos particulares aqui do nosso país, eles tendem a diminuir cada vez mais as agências físicas e colocar os atendimentos mais por aplicativos, atendimento digital. E questionou-se isso também, essa questão dos espiões terem acesso já aos aplicativos, aos dados bancários daquelas pessoas e atuarem de forma assim, que a gente já sabe, né, criminal mesmo ali. Fazem alterações nas contas das pessoas e aí os bancos ainda não são responsabilizados. Precisa haver uma legislação que também possa, né, amparar nesse sentido. Então, quando a gente vê um caso como esse, uma facilidade, né, de pessoas... Imagine quem já está aqui, né? A gente sabe que é uma discussão importante a ser levantada em questão de... É uma discussão importante a ser levantada. Olha, no Politiza... Aqui com elas, além desse assunto das bets, né, que pode aí promover malefícios no patrimônio, na saúde financeira do orçamento familiar, bem como o vício de apostas, né, que tem levado muitas pessoas a tornarem independentes daqueles jogos. A gente tem que falar também de um outro assunto que a gente traz aqui no Politiza com elas, a questão dos bebês, que virou uma febre aí nas redes sociais, os bebês reborns. Que eu tenho conhecimento, o Geraldo Calazans, ele tem um bebê, mas não é um reborn. Real. É ultra realista, né? Que chora de verdade, né? Que tira o juízo da mãe, né? E do pai aí, que são papais de primeira viagem, né? Lá tem um bebê, mas não é reborn, não. Não é reborn, não. É um o Geraldinho. É o Geraldo Calazans Neto. O netinho. De reborn não tem nada. Realmente. Larissa também tem o seu bebê reborn, que não é reborn, mas é o Benjamin também, né? Os meus bebês estão crescidos. Os meus não tão reborn, que cresceram tudo já. Gente, mas a gente viu essa febre e o Politiza com ela foi atrás
pesquisar, verificar o que está acontecendo, qual é o motivo de tantas pessoas terem comprado bonecos, né, realistas, né, ultra realistas, porque ele é feito no detalhe ali da cor da pele até dos pais, o cabelo é aplicado fio a fio ali, ó, tá nas suas imagens, praticamente você olha assim, com certeza tá ali naquela imagem ali na TV, um bebê realista mesmo, a gente imagina, olha para aquele bebê ali que tá na imagem, na sua tela, que é um bebê real. Mas a gente estava vendo que para muitas mulheres, Larissa, significa muito mais. Significa um aconchego, significa uma companhia, significa uma resposta para uma mulher que está passando por um momento difícil. Eu digo e que se for para isso trazer conforto para as pessoas, não há nenhum mal, né? A gente está vendo aí notícias de gente pedindo a inclusão do bebê reborn no sistema de saúde, né? Guarda compartilhada. E aí a gente está vendo aí alguns comportamentos que passam do comportamento normal. Eu acredito que uma mulher ter uma boneca e brincar de boneca a qualquer idade, eu não vejo mal nenhum. Até porque tem homem que coleciona carrinhos, né? A gente vê isso e ninguém nunca dimensionou isso, né, Larissa? Olha só, vou trazer um dado para vocês. Foi divulgado em 2024 que até 2024, o primeiro semestre de 2024, foram registrados 470 mil casos, esse dado é do Ministério do Trabalho, 470 mil pessoas afastadas dos seus ambientes de trabalho por não ter condições mentais de conseguir permanecer naquele ambiente. E isso foi associado, né, um estudo social foi feito, diz ele, e isso foi acreditado à pandemia. A pandemia mudou, de fato, o comportamento, né, e a forma das pessoas sentirem e pensarem em relação a isso. Como o Liz dele mesmo falou, não há problema nenhum em você colecionar ou você buscar uma segurança emocional em algo que é material. Esse não é o problema. O problema é quando a fantasia passa, né, dos limites da sanidade mental. Quando você começa a fugir da sua realidade, das suas responsabilidades sociais para viver num mundo paralelo. Então, aquilo ali já identifica uma problemática de saúde pública mesmo. Como a gente viu aí casos de pessoas se direcionarem a uma UPA, por exemplo, né? Porque esses bebês, eles têm... muito parecidos com os humanos. Agora, as últimas edições dessas bonecas, elas respiram, elas têm temperatura e batimentos cardíacos semelhantes, mas é material sintético. Você percebe ali que é um material sintético. Então, assim, a pessoa ali, muito provavelmente, ela já está afetada por algum tipo de transtorno e aquela dependência emocional é transferida para aquela boneca, né? E aí, realmente, vira um problema, né? Problema muito sério e que, como o Liz falou, tem consequências jurídicas, né? Já se discute guarda compartilhada de bebê reborn. A Já guarda se discute, rapaz, realmente se cogita incluir, né, na lei do SUS a atenção ao bebê reborn. E realmente tem pessoas que estão levando, né, estão indo para a UPA para utilizar o Sistema Único de Saúde. Para quê? Porque o bebê reborn está doente, então tem que ter atendimento. Então, é uma questão realmente preocupante, né? De saúde pública, que não se espante, que vai chegar ao ponto de haver ação judicial em que vai se discutir a guarda do bebê reborn. E o pior... de cachorro nós já temos, né? E o pior... vai chegar ao ponto de não só a guarda, não se espanta, de querer pensão alimentícia pro bebê reborn. Sim. Falar, mas não come, tá? Mas eu tenho que comprar a roupa dele, eu tenho que comprar, se for um bebê feminino, tenho que comprar a maquiagem dela. Rapaz, realmente, como vocês frisaram muito bem, a pessoa, o homem ou a mulher, ou quem quer que seja, ter um bebê, ter um boneco desse, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando ultrapassa, de fato, vamos dizer, a esfera do razoável, de modo a prejudicar, inclusive, terceiros, né? Porque se você leva um bebê reborn para o Sistema Único de Saúde, imagine, em Itabuna, um
o casal tem bebê reborn. Fala, não, meu bebê reborn, eu nem sabia desse avanço todo, Lari, que já tem até alguns que medem temperatura, e vai na UPA, ou vai no hospital de base, e chega, e tem realmente um ser humano, uma pessoa que está necessitando. Quando faz a ficha de atendimento, quando vai ver, pois não, porque meu filho, não sei, quando a médica vai consultar, é um bebê, é um De boneco, látex. é um boneco, não, mas então realmente é preocupante, e aí já vai entupir o judiciário com demandas na vara de família para discutir guarda de bebê reborn. Então imaginemos se algum juiz Brasil afora, nessas comarcas, que eu não duvido também que possa acontecer, dá uma decisão condenando a pagar pensão alimentícia, condenando regulamentação de guarda e tudo mais para um bebê reborn. Imagine pegar esse precedente, Liz, e aí a febre ir para o Brasil todo. E falando em responsabilidade, a gente precisa também ter responsabilidade quando a gente apoia ou quando a gente condena qualquer tipo de padrão de comportamento ali que não é benéfico para a população. O prefeito de Uberlândia, ele sugeriu, inclusive, né, a criar um dia ali específico em homenagem às mães de bebê reborn. Então, aquilo ali gerou uma polêmica durante essa semana, né, que não foi muito favorável, né? Então, ele deixou isso para lá, ele viu que realmente não era conveniente. Mas isso revela, gente, também, né, ainda que não seja um problema psicológico de alguém, revela a fragilidade das relações humanas hoje, né, a dificuldade que as pessoas estão tendo, porque é muito mais fácil, Liz, você pegar um bebê reborn, né, ali e chamar de seu, de uma criança, do que você lidar com um de verdade, que é seu, que é meu, né, que chora, que sente fome, né, e tem todas as necessidades ali para serem supridas. Eu vou dar a tônica justamente no que você está dizendo, Larissa. A gente está falando aqui que é um problema, pode se tornar um problema de saúde mental e gerar até abusos, né, no poder judiciário, com demandas que a gente não está habitualmente acostumado a verificar, né, disputar a guarda de uma boneca ou pedir um atendimento para uma boneca, né, que deveria ser para uma oficina, né, para consertá-la, não um atendimento médico. Cássio, eu já ouvi a sua voz do além, viu? Estamos encerrando aqui e vamos fazer a conclusão maravilhosa desse programa que já começa a trazer uma nova roupagem, uma nova cara, saindo daquela identidade do Politiza Liz, mas trazendo mais dinamismo, mais destaques e discutindo aí movimentos sociais, econômicos, políticos que movimentam a opinião pública, mas que tragam uma reflexão, uma consciência crítica e torne você um cidadão cada vez mais ativo. No programa de hoje, a gente falou sobre as bets aqui com o professor Geraldo Calazans e da responsabilidade dos influencers digitais naquilo que ele influencia a ser comercializado e aquele produto que o que pode causar fazendo mal. Eu sempre lembro do cigarro, né? Que acabou com aquelas modelos bonitas e os modelos que vendiam a viralidade e a beleza com o cigarro, e o cigarro traz tanto malefício. Eu acho que a inteligência aí é a mesma, né? De ter uma regulamentação mais adequada para as bets, porque afinal de contas jogos de azar. Com certeza, né? Jogos de azar, e os números por si só já comprovam o potencial que tem, o potencial lesivo que tem na vida das pessoas. Sim. Você falou de salário mínimo, Liz, mas Larissa também, pessoas que estão destinando os valores de Bolsa Família para esses jogos, né? Então, realmente, bem lembrado, Liz, os cigarros naquela época, não é? As pessoas traziam a ideia do cigarro como algo chique, como algo importante, como algo bonito, e o potencial lesivo também que tinha para a saúde das pessoas, assim como a bebida que as mulheres lindas, né, que proibiram também. Então, tem que ter uma regulamentação dessas bets, uma regulamentação mais específica, notadamente quanto a esse potencial que tem para viciar e trazer esse prejuízo financeiro e também na saúde mental das pessoas, para que a nossa população ela não fique cada vez mais prejudicada. E falamos também da reportagem que saiu no The New York Times a respeito dos espiões fabricados no Brasil, né, que ganha sua brasilidade, ganha aí trânsito livre em diversos países da Europa. E também
os bebês reborns aí, as mães de bebês reborn aí que estão pedindo tudo, né? O dia da conscientização do bebê reborn, né? O dia do SUS do bebê reborn, né? E a guarda, enfim, tem cada meme engraçadíssimo nas redes sociais. Mas não é apenas os memes engraçados, interessantes que a gente vê nas redes sociais, mas sobretudo que esses bebês, de certa forma, pode ser um acalento para quem passou por um trauma, quem está passando por alguma dificuldade emocional, mas, sobretudo, né, verificar até quando esse acalento pode se tornar um problema de saúde mental. Tudo isso foi discutido aqui no Politiza com Elas, que a gente deixa aqui um grande abraço, desejando a você um excelente final de semana, mas agradecendo a Geraldinho, né, por estar aqui, aceitar o nosso convite para estar no Politiza com Elas e convidar você para vir outras e outras vezes aqui para a gente bater esse papo e fazer comentários aí de papos e de assuntos muito, muito interessantes. Fiquem com Deus e volta a palavra aí para a Pérola na TVI News. Brasil.